Meus prezados amigos, senhores e senhoras, meus irmãos em Cristo Jesus. Hoje é dia 15 de maio de 2022 e eu quero falar com vocês hoje sobre uma pergunta que eu quero fazer. Onde estão os cristãos? Estamos vivendo um período muito delicado no Brasil e no mundo. A pandemia foi difícil, mas nós a superamos, embora tenhamos perdido parente ou amigo, mas ela passou. Passado esse primeiro momento, saímos dela assustados e qualquer acontecimento nos apavora. Veio na contramão de direção a guerra entre a Ucrânia e Rússia, em que milhares de vidas foram ceifadas desnecessariamente, e os reflexos dessa guerra, da qual nós optamos pela neutralidade, ainda assim estamos pagando um alto preço por sua consequência. Mas tudo nos leva a crer que não cessará por aí. É possível, como disse o presidente Vladimir Putin, presidente da Rússia, estamos às portas da Terceira Guerra Mundial. Com a Finlândia e a Suécia entrando para o bloco da OTAN, esta ameaça de terceira guerra torna-se iminente, ganhando corpo, força. Mas Jesus alertou sua igreja que isso tudo aconteceria como sinais do tempo, mas não era o fim ainda. Tudo é indicativo de que a volta de Jesus está próxima. E ele disse: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? O amor de muitos esfriará. Isto nós estamos vivenciando hoje. Mas o pior ainda está por vir. No Brasil, parece-me que a Igreja de Jesus Cristo está sendo depurada. Durante a pandemia, com o Fique em Casa, a Igreja realmente ficou em casa. Passado a pandemia, estamos vendo uma debandada dos cristãos. Aí a pergunta: onde estão os cristãos? Aos verdadeiros cristãos, vai aqui o conselho de um ancião: voltem para as suas igrejas. Culto online não existe, pois a palavra culto a Deus implica em reunião, ajuntamento, e não simplesmente ficar por trás ou diante de uma tela de televisão ou de um computador assistindo a um culto. Isto não é culto. Isto é assistir a um culto sem participação. Mas não é isso que é o mais grave. O mais grave é que com o Fique em Casa, nós desestruturamos, desarticulamos, nos dispersamos e uma grande parte dos cristãos, principalmente os jovens, não voltaram mais para as suas igrejas, pois delas não sentiram mais necessidade e estão por aí, perambulando como ovelhas sem pastor, à mercê do devorador.
temos uma eleição, a mais importante e decisiva da história do Brasil. Isto porque o nosso país está dividido ao meio. O último censo indicou que éramos 89% de cristãos. Olha esse gráfico. E eu quero fazer uma afirmação já feita por diversos outros observadores, que cristianismo e comunismo são antagônicos, não se combinam, e o Brasil não tem vocação para o socialismo ou para o comunismo. Tínhamos aqui apenas 11% de pessoas que pertenciam às outras religiões que não cristãs. E toda a história contemporânea, principalmente, não conviveram juntos. Grande parte dos cristãos foram eliminados, como em 1920, na antiga União Soviética, na Coreia do Norte, na China, Cuba e nos demais países comunistas. Se as eleições fossem hoje, e se considerarmos os resultados das pesquisas desta semana, pois por mais absurdas que nos pareçam, não podemos subestimá-las, e segundo o último censo, os vermelhos teriam 50,5% dos votos ou da intenção dos votos. Ou seja, se a eleição fosse hoje, os vermelhos poderiam ser eleitos. Vejam esse gráfico. O censo nos aponta que os cristãos, 89% antes da pandemia, esse era o percentual existente no Brasil. E apenas 11% pertenciam às outras religiões e também ao Partido Vermelho. Esta semana, os resultados das pesquisas nos mostram isto: 50,5% para os vermelhos e 34% para os verdes e amarelos, e os 15,5% para os indecisos, nulos e os demais candidatos. É fato que a maioria desses pesquisados foram influenciados por aquilo que chamamos efeito manada, isto é, acompanham aqueles que mais preferência têm. O apoio nas ruas está a apontar que o candidato, ora nosso presidente, tem maior aceitação que o outro. No entanto, precisamos estar alertas, pois muitos pastores conhecidos nossos escancararam as suas portas de seus templos para receber todos e a tudo com o pseudo-alegação de que são uma igreja acolhedora, mas que no fundo são igrejas inclusivas, ou aquelas que aderiram ao Partido Vermelho, saíram de cima do muro e pularam para o outro lado. A esses, eu digo, o mesmo que Mardoqueu, na história bíblica, disse à sua sobrinha Esther: não pense você, que o seu mal vier aos judeus, e aqui no nosso caso vier à igreja, não vos atingirá por estar no palácio. Absolutamente, você, sendo judia, Esther, também será atingida, o que equivale a dizer que você, que um dia diz ser cristão e que agora por conveniência passou para o outro lado, você também será atingido pelo sistema ou pelo partido forte, como eles assim designam.
Esses pastores que desceram de cima do muro para o lado dirá, não pensem eles que serão poupados. O comunismo não poupa a ninguém. Mesmo que esses 15,5% decidissem pelos verdes e amarelos, hoje, nesta semana, ainda assim, o comunismo estaria aí instalado. E vocês sabem as consequências. Aliás, já estão vendo com saques nas últimas semanas a supermercados, a shoppings e o aumento absurdo da criminalidade. Os vermelhos já se preparam para dar uma nova versão à Bíblia, para adaptá-la aos seus interesses e projeto de poder, como se fosse possível mudar a palavra de Deus. É a Bíblia inclusiva, que tudo pode, nada é proibido. Isto levou o deputado federal, pastor Sargento Isidório, a pedir regime de urgência ao projeto de lei que apresentara em 2019, de número 4.606, no qual proíbe a alteração dos textos sagrados da Bíblia evangélica e da Bíblia dos católicos. Pensando sobre isto, sou remetido a meditar ao que Jesus nos ensinou por uma parábola que está registrado em Lucas, assim dizendo: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo o vinhateiro, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Isso está lá registrado pelo médico Lucas, no capítulo 13, versículos 6 a 9. Estou certo de que nós somos esta vinha e Jesus está nos dando uma chance. Se não nos arrependermos e voltarmos para Ele, nosso primeiro amor, a foice está aí, pronta para nos cortar. Essas palavras Jesus disse não para impingir medo aos seus discípulos, mas para alertá-los. E ela serve perfeitamente para o nosso tempo. Qualquer semelhança não é mera coincidência, é realidade. Pensem nisso. Terminando, lembro-me que Jesus ainda assim orou há 2000 anos atrás pela igreja daquele tempo, a igreja nascente, e olhando mais à frente, ele orou por mim e por você que vier a crer nele. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Isto está lá registrado pelo discípulo João, capítulo 17, versículo 20. O Senhor te abençoe e te guarde.
o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo o nosso Deus. Deus te abençoe.